Olá, professores coordenadores, professoras coordenadoras, professores e professores da área de linguagem. Vamos dar início a mais uma TPC com a pauta da diretoria de ensino. Essa é a equipe de linguagens e educação especial. Vou apresentar para vocês aqui no ATPC de hoje, dia 16 de setembro, qual será a nossa pauta. O que nós vamos fazer hoje? Comentários sobre as avaliações da TPC do dia 2/9, a leitura inicial. O tema de hoje é a interdisciplinaridade na educação, a articulação das disciplinas no processo de ensino e aprendizagem. Temos um momento de professores para professores, compartilhamento de práticas e depois o fechamento da reunião. Então, eu vou iniciar, eu sou a PCNP Cida, de Educação Física, vou iniciar apresentando os resultados das avaliações, e os comentários feitos pelos coordenadores e professores. No nosso consolidado, até o dia que nós fechamos a avaliação, nós tivemos 30 respostas de professores coordenadores. A primeira questão era classificar a relevância dessa pauta como instrumento de apoio à atuação como professor coordenador ou professora coordenadora, no que se refere à sua formação. 76% consideraram a pauta relevante, bastante relevante, 20% consideraram relevante, 3,3% consideraram a pauta razoável, razoavelmente relevante. Como aspecto relevante que nós pedimos para destacar, uma PC colocou assim: essa retomada do tema ensino híbrido foi essencial diante desse e de novos contextos pelos quais a educação caminha. A contribuição da PCNP de tecnologia é sempre valiosa para nos mostrar um novo recurso para enriquecer nossas aulas nesse período não presencial. Foi a contribuição da PCNP Graziella que nós tivemos no último ATPC, que falou de uma ferramenta que pode ser utilizada para preparar atividades de gamificação, e também falou da importância do tema de ensino híbrido, que ela considera esse tema bastante importante. As pautas de linguagens estão a cada semana mais interessantes. Os assuntos tratados são pertinentes aos problemas que estamos enfrentando e ajudam em muitas situações. Então, a pessoa aqui mostra que as pautas estão sendo utilizadas na escola, estão sendo significativas para ele, para a SPC. Valorizo bastante o compartilhamento de práticas, amplia a nossa criatividade. Então, entendem também e consideram que o compartilhamento que está sendo feito a cada TPC por professores que estão colaborando conosco e apresentando seus trabalhos está sendo importante para os professores coordenadores, Incentiva a criatividade deles. Quanto à avaliação dos professores, nós conseguimos, no dia que nós fizemos o consolidado, tinham 380 respostas, e 61,6% consideraram a pauta bastante relevante, a relevância do tema, que foi trabalhado na pauta, que foi ensino híbrido na educação. 27,9% consideraram relevante, 7,6% consideraram a pauta razoavelmente relevante, 2,1% consideraram como pouco relevante e 0,8% como pouquíssimo relevante. E os destaques que eu selecionei, nós selecionamos no diário de bordo, nos diários de bordo de vocês, foram esses. O ponto principal da apresentação para mim foi o ensino híbrido.
Esse conceito até agora era algo um pouco confuso. Agora, visualizando o esquema e possíveis recursos e ferramentas a serem utilizados, facilitou muito a minha compreensão. Então, o tema ensino híbrido, para algumas pessoas, né, lendo todas as avaliações, não foi algo tão novidade assim, né? Já conheciam o conceito de ensino híbrido, alguns já fizeram cursos, mas grande parte das pessoas consideraram relevante, né? E ficou um pouco mais claro para essas pessoas o que de fato é o ensino híbrido, né? Como ele pode ser trabalhado nas escolas. A reflexão sobre a necessidade de implementação do ensino híbrido, que antes era visto como tendência e agora neste período de pandemia e o ensino precisou ser mediado por tecnologia obrigatoriamente, a abordagem se faz mais que necessária. Então, um outro professor ou professora que considerou muito importante pelo contexto em que estamos vivendo. Aqui eu destaquei 3 temas que foram trabalhados também no ATPC do dia 2/9 que foram recorrentes nas avaliações dos professores, que consideraram importantes, que foi a apresentação da plataforma WordWall, com o intuito de auxiliar o professor na gamificação e, consequentemente, no processo de engajamento, que foi apresentado pela PCNP de Tecnologia, a Graziella. Muitas pessoas colocaram na avaliação que foi importante e que gostariam que a gente continuasse trazendo, né, a Graziella para apresentar ferramentas diferentes para nós. Consideraram muito importante também a devolutiva da PCNP Aline Crociari, de Educação Especial, sobre as temáticas da educação especial. Esse ainda é um tema que precisamos de muita formação e conhecimento. E o compartilhamento de práticas com a professora Miriam. Muitas pessoas elogiaram, agradeceram por esse momento no ATPC, né, de compartilhamento, porque esse compartilhamento incentiva as pessoas, né, a tentar fazer coisas diferentes, coisas novas, a colocar, né, para os demais, mostrar o como está fazendo, né, e compartilhar com os demais na escola. Agora eu vou fazer um momento aqui de informação, tá? Na sexta-feira, dia 11, as escolas receberam o informativo EFAP número 30, que foi lançado no dia 10/9 e chegou para nós nas diretorias de ensino no dia 11. Nós já encaminhamos para as escolas, mas eu quero chamar a atenção de todos vocês, porque eu sei que nesse ATPC de linguagem tem vários professores de projeto de vida e essa informação e essa orientação, melhor dizendo, é principalmente para os professores de projeto de vida. Hoje, dia 16, o Centro de Mídias vai transmitir a aula 3 de projeto de vida e daqui a uma semana, no dia 23, vai transmitir a aula 4. Essas aulas são apresentadas pelo Instituto Ayrton Senna. Esse IAS que tem aqui na frente é o Instituto Ayrton Senna. O que vai acontecer nessas aulas para os alunos? Eles vão ser orientados a preencher a autoavaliação de competências socioemocionais no sistema da SEDUC, que em breve vocês terão orientações, né? E talvez até nessa aula já tenham orientações sobre o sistema. E vão ser orientados também a elaborar o plano de desenvolvimento pessoal. Os professores de projeto de vida que tenham disponibilidade no dia 16 e no dia 23 devem assistir às aulas para poderem orientar, acompanhar e apoiar os estudantes na realização dessas atividades e também das atividades previstas após cada aula.
O professor que tem aula de projeto de vida, ele não precisa assistir todas as aulas de projeto de vida do dia 16 ou do dia 23. Basta ele assistir uma aula. Por quê? Porque as aulas serão as mesmas, tanto para o sexto, para o sétimo, para o oitavo ano, para o ensino médio. Então, basta o professor assistir uma aula. Desculpe. Que ele já vai ter condições de orientar e acompanhar os estudantes. Eu vou passar a palavra agora para a Rosicler, que vai dar continuidade ao ATPC com a leitura inicial. Bom trabalho e até a próxima ATPC. Olá, professores, professoras, PCs, vice-diretores, e estamos aqui hoje para mais uma leitura inicial da nossa reunião. E hoje nós trouxemos para vocês uma poesia da Cecília Meirelles, Leilão de Jardim. Vamos a ela. Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos azuis e verdes nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Bem, estamos aqui em setembro, lendo esse poema da Cecília Meirelles, que celebra a vida, a beleza, a natureza. E é assim que nós queremos falar de um assunto muito sério, que é o Setembro Amarelo. Queremos falar do Setembro Amarelo falando da beleza da vida. Queremos lembrar que sempre há uma saída para qualquer problema, que sempre haverá alguém que virá para nos resgatar das nossas mágoas, das nossas amarguras. Assim, desejamos que neste Setembro Amarelo tenhamos muita saúde, muitas novidades boas, muitas alegrias, e que tudo isso nos venha como as flores nascem na primavera, naturalmente. E agora, falando um pouco da Cecília Meirelles, vamos lá. A Cecília Meirelles nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Ela foi poetisa, professora, pintora, além de escritora de poesias como nós lemos agora. Foi a primeira voz de grande valor na literatura brasileira. Ela publicou mais de 50 obras, começou a escrever com 18 anos de idade, o seu primeiro livro chamava-se Espectros, participou da revista Festa, que era um grupo católico conservador, e daí ela herdou uma tendência espiritualista nos seus trabalhos. E, embora muito conhecida como poetisa, ela deixou contribuições com a escrita de contos, crônicas, literatura infantil e folclórica. Ela cultivou a poesia reflexiva, filosófica, e assim abordava temas como a transitoriedade da vida, o tempo, o amor, o infinito, a natureza. A Cecília, ela era uma escritora intuitiva. Ela sempre questionava, compreendia o mundo a partir das suas próprias experiências. E a sua obra máxima foi o poema épico lírico Romanceiro da Inconfidência. Quem quiser saber mais, ler mais, se deliciar com a obra da Cecília Meirelles, com certeza na sala de leitura das escolas de vocês encontrarão diversos títulos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.
Prezados colegas, né, hoje, então, queremos convidá-los a conversar um pouquinho sobre interdisciplinariedade, um termo tão presente, tanto nos textos que estudamos, quanto no nosso currículo e na própria base. Então, começando, né, na verdade, o termo ele surge na questão das pesquisas sobre a produção de conhecimento, né, e vem como uma alternativa à questão de surgir, né, como uma alternativa ao pensamento positivista, né, de como se produz o conhecimento. Nos PCM, a primeira pessoa que traz esse termo, o primeiro pesquisador é o Piaget, lá nos anos 70. E dentro dessa linha nós vamos ter vários autores que trazem esse conceito, principalmente quando discutem a questão da contextualização, a questão da significação. Nos PCMs vamos ter aí tanta discussão teórica, né, a questão da epistemologia, né, do conceito, mas também surgem as pesquisas na área de teorias curriculares, que estão assim bem marcadas, que nós vemos quando estudamos os PCMs. Isso é importante a gente pensar e começar a refletir sobre isso, justamente para entender, porque por fazer parte do nosso dia a dia, né, nós entendemos mais o que é traduzir isso para a sala de aula, né? O que é traduzir isso em ações pedagógicas. A base, ela traz a interdisciplinariedade com bastante força, e traz com bastante força justamente por conta desses textos, das pesquisas dos anos 80 e 90, principalmente quando discutimos tecnologia, a questão de significação e a tecnologia, como nós estamos experimentando nesse momento, ela amplia bastante as possibilidades, né, de aprendizagem e de experiências. E até mesmo essa questão da significação. O meu olhar de língua estrangeira, ele me permite ver essas questões com bastante relevância. E significação mesmo, né, a questão de expandir horizontes, né? Isso vem bem marcado na língua estrangeira. Como que isso, então, está traduzido, né, na base e no currículo paulista? Na base, nós temos a questão, né, de que ela vem justamente nesse sentido de organização curricular, dos currículos e de ampliar as possibilidades, entendendo que a construção de conhecimento é algo complexo, né, e que não tem como separar em compartimentos. O nosso currículo paulista também traz esse elemento bastante forte. Mas se eu olho para a disciplina do inglês, os colegas de inglês vão ver, né, comigo que nosso currículo dialoga diretamente com a área de ciências, bastante marcado. Mas também a língua, ela vem numa um outro elemento, né? Ela vem, a língua inglesa, a língua estrangeira, ela vem, né, como língua de comunicação, né? Língua franca, e então eu tenho a língua como objeto, mas também tenho a língua como meio de comunicação. E nessa perspectiva, é possível conversar não só sobre ciência, sobre os conceitos de ciência, mas de várias outras áreas, conceitos matemáticos, as questões de história e tantos outros elementos. Então, há um potencial bastante grande, né, de integração. Pires, ela traz o seguinte, ela diz que a interdisciplinariedade pode ser tomada como uma possibilidade, né, de quebrar os compartimentos que se encontram isolados às disciplinas curriculares. Justamente é um dos autores que trazem essa questão de rever o currículo, de pensar que ele não está separado, estanque, mas que pode, né, enriquecer à medida que ele mostra, né, que as coisas são construídas de forma complexas e que dialogam, mas não estão separadas, embora isso esteja organizado, né, para poder ensinar os conceitos. Então,
Afinal, o que é interdisciplinariedade? Nesse momento, vamos dar 3 minutos para que possam pensar um pouco e resgatem os seus conhecimentos sobre o tema e realizem anotações no registro de vocês. Vamos lá! Então, o que é interdisciplinaridade? Aqui a gente vai fazer Nosso objetivo não é discutir, né, a definição, porque isso realmente a gente estuda com muita frequência, mas aqui nós trouxemos foi a imagem, né? Então, o que é interdisciplinaridade? É eu conversar com outro, eu ver como que o meu conteúdo, seja arte, seja língua portuguesa, seja educação física, o que ele dialoga com a outra disciplina. Mas aí eu tenho a inter-relação. No caso, o inglês pode dialogar com artes, com educação física, com língua portuguesa, com ciências, como traz o currículo e como várias outras áreas. É isso que nós vemos na questão da transdisciplinariedade, né, que é a etapa que ela não atinge apenas essa relação de reciprocidade, mas ela vai, então, para multi-relações, né, que inova e que mostra toda essa gama de possibilidades de construção de conhecimento, de relação de significação, de contextualização. Exemplos, né, nós podemos pensar nos projetos integradores, falando de base, né, quando a gente fala de base, a gente está pensando da esfera federal, e a base como normativa, ela traz, então, né, os livros didáticos dialogam com a base,
os materiais didáticos dialogam com a base. Já o currículo de São Paulo, os materiais de apoio ao currículo já vão dialogar com a base e com o nosso currículo. Thyssen diz o seguinte, que a interdisciplinaridade é um movimento importante de articulação entre ensinar e aprender. Né? E é compreendida como uma formulação teórica assumida enquanto atitude, tem a potencialidade de auxiliar, né, os educadores a ressignificar, né, esse trabalho pedagógico em termos de currículo, de método, conteúdos, de avaliação e nas formas de organização dos ambientes de aprendizagem. Na verdade, é esse o convite, né, e é essa marca que nós vemos bastante forte na questão da base, que foi homologada em 2017, o ensino médio em 2018, e hoje o currículo que nós temos. Agora, em agosto deste ano, foi homologado também o currículo do ensino médio, que traz um caráter interdisciplinar na formação dos seus eixos, nos seus itinerários formativos. Então, a gente convida vocês, professores, né, todos os colegas, a visitarem o currículo paulista, acessar o currículo do ensino médio, e conhecer os seus eixos formativos. Encerramos, convidando a todos, a revisitar esse conceito e entender, como que estão organizados os eixos, os itinerários. Nos anos finais nós vamos ter aí os projetos integradores e na etapa ensino médio nós vamos ter então os itinerários formativos. Então, mais do que nunca, agora a gente seguindo esse percurso nosso, que é estudar, que é entender e que ver como que vamos traduzir, tornar as ações e a prática desses conceitos que já são conhecidos e bastante presentes na educação, mas como traduzi-los, nessas oportunidades de aprendizagem, nessa contextualização de propostas pedagógicas e principalmente de experiências de aprendizagem para os alunos. Nesse sentido, fazemos então um convite à reflexão e também à prática. Nossa proposta, professora, considerando então o tema que vimos hoje sobre a interdisciplinaridade e também os conceitos, que retomamos, convidamos a pensar sobre os componentes curriculares que dialogam com a sua disciplina, considerando as habilidades essenciais e os objetos de aprendizagem deste terceiro bimestre. Nesse sentido, nossa proposta é olhar para o seu roteiro e pensar, quais seriam as suas disciplinas parceiras para a elaboração e a proposição de atividades, que possam dialogar e contribuir aí para impactar aí o processo de ensino e aprendizagem. Além de mostrar aos alunos que as disciplinas não estão estanques, compartimentadas, mas sim que se complementam e que se interligam em diversos momentos. Atenção! Não se preocupe, nesse momento não há necessidade de conhecer o currículo das demais disciplinas. A proposta é, nessa análise, saber em que momentos a sua disciplina pode contar com a parceria de outros componentes curriculares. Atenção! Não se preocupe, nesse momento não há necessidade de conhecer o currículo das demais disciplinas. A proposta é, nessa análise, saber em que momentos a sua disciplina pode contar com a parceria de outros componentes curriculares. Professor, você terá 10 minutos para realizar as anotações referentes a essa reflexão e depois incluí-la em sua avaliação. Professores, uma boa semana. Passo a palavra.
Bom, chegou a hora do nosso quadro de professores para professores compartilhando práticas. E hoje nós teremos aqui três professores de 3 disciplinas diferentes dentro da área de linguagens, e eles vão falar sobre a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem. Eles vão nos trazer falas como a articulação do trabalho entre as disciplinas, dos roteiros unificados, da articulação entre os pontos comuns dentro da área de linguagens, e eles vão falar do engajamento dos alunos, como aumentou o engajamento dos alunos nas atividades com essa dinâmica, tá? Essa metodologia. São eles Sueli Regina Ribeiro Pascoal, de língua portuguesa, Vanessa Marquezine Bonfim Gabriel, de educação física, e Ricardo Luchiari Asiani, de arte. Então, vamos ouvi-los. Bom dia, eu sou Sueli, professora de língua portuguesa e inglês na IA Jardim Buscardi, e compartilho com vocês duas atividades realizadas de forma interdisciplinar na área de linguagens e códigos, que atenderam às ações do MMR e também ao conteúdo curricular previsto para a primeira e segunda séries do ensino médio. Nós temos um importante instrumento de trabalho que é o guia de aprendizagem, e nele sempre destacamos os pontos convergentes que há entre as disciplinas de nossa área. E então, em um ATPC, decidimos pela tentativa de propor aos nossos alunos atividades que acontecessem de forma interdisciplinar e que, mais do que isso, ficasse evidente aos nossos alunos essa interdisciplinaridade. E com a importante parceria da sala de leitura, conseguimos a realização, sim, dessas atividades. Para as primeiras séries, foi proposta a produção de tirinhas, e para isso elaboramos um roteiro de atividades com todo o passo a passo, com orientações, deixando claro quais seriam os aspectos avaliados na produção. E nessa atividade todas as disciplinas ficaram envolvidas, sendo que em arte foram discutidas e apresentadas as técnicas para a produção das tirinhas. Em educação física, o estudo do texto, a mudança nos padrões de beleza. Em inglês, o estudo e discussão do vídeo intitulado Os Corpos das Mulheres ao Longo da História. Em língua portuguesa, o estudo da fábula O Alce e os Lobos, com ênfase na moral, que tem a ver com a questão de padrão de beleza, destacando as linguagens verbal e não verbal como recursos importantes para a produção das tirinhas. Além do material de apoio, foram ministradas aulas por cada professor através do Meet. Sabemos que a tirinha é um gênero textual considerado por muitos até como sendo um gênero textual comum. Realmente é um gênero textual muito comum, mas é um importante aliado não só às aulas de língua portuguesa, como também a qualquer outra disciplina. É um importante aliado porque possibilita o aprimoramento de leitura, interpretação e produção textual por parte dos nossos alunos. E é um gênero textual também que faz com que o professor possa induzir, instigar o aluno a externar um posicionamento crítico, a externar um ponto de vista. E considerando que os nossos alunos de primeira série precisam desenvolver, não só de primeira série, claro, mas é uma chance de fazer com que os alunos aprimorem ou adquiram essa habilidade, que inclusive é entendida como essencial, posicionar-se criticamente e defender o seu ponto de vista. E acredito que os nossos alunos, com as nossas orientações, mesmo que de forma discreta, conseguiram sim apresentar uma certa criticidade nas suas produções, que tinham como temática padrão de beleza. Para a segunda série, foi proposto que fizessem memes literários, e foi uma experiência muito interessante, muito rica. Para essa atividade, ficaram envolvidas as disciplinas de arte e tecnologia,
com o estudo e apresentação de técnicas para a produção de memes. Inglês, com o estudo da obra Otelo, Muro de Veneza, adaptada para a versão em HQ. E em língua portuguesa, o estudo de parte do capítulo Bertrand, que faz parte da obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, com ênfase na intertextualidade com o livro, com a obra Otelo. Assim como para as primeiras séries, cada professor ministrou sua aula também no Meet para maiores esclarecimentos e envolvimento, inclusive, dos alunos. As duas atividades foram trabalhosas? Sim. Envolvendo com direito, né, a orientações em particular, a reescritas, a encorajamento do aluno a refazer e, mais do que isso, a fazer as suas atividades de forma realmente que desse importância àquilo que estava produzindo. E acredito que os dois gêneros textuais acabaram, sim, ajudando aos alunos a adquirirem ou aprimorarem importantes habilidades. Se pensarmos em especial ao trabalho dos memes, a questão de respeitar um contexto histórico, algumas temáticas discutidas na obra, né? E que os alunos poderão sim usar aquilo que adquiriram de informação na produção de qualquer outro texto, de qualquer outro gênero textual e até no tão temido texto dissertativo argumentativo. Os produtos finais estão disponíveis no nosso Facebook, no Facebook da escola. Acredito que para todos os professores envolvidos foi uma experiência muito importante e para os alunos mais ainda. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Olá, eu sou a professora Vanessa, sou professora de Educação Física e Projeto de Vida da Ex-Jardim Buscardi. Estou aqui hoje para falar sobre as atividades interdisciplinares que estão acontecendo na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E eu vou contar um pouquinho sobre um roteiro unificado entre a educação física e arte para as terceiras séries do ensino médio. Nós utilizamos para isso metodologias ativas, então sala de aula invertida e cultura maker, e habilidades estruturantes do terceiro bimestre, tanto em educação física quanto na arte. A proposta do roteiro, então, era trabalhar uma atividade rítmica, o samba, em educação física, unindo a tecnologia na arte. E para isso, os alunos primeiro, então, nesse roteiro, fizeram a sondagem inicial através do currículo, do caderno do aluno do terceiro bimestre, ampliaram com pesquisas para entender um pouquinho mais sobre o samba, sobre o processo histórico e também sobre a utilização dos recursos tecnológicos na montagem de um videoclipe. Então foram pesquisar aplicativos, roteiros, som, imagem, né, o uso dessa imagem. E posteriormente vieram para as aulas no Google Meet, as aulas de educação física e as aulas de arte. Então, em educação física, eles trouxeram o resultado dessa pesquisa, né, e perceberam a importância dessa atividade rítmica, perceberam a importância do samba, né, enquanto patrimônio imaterial da humanidade, e conseguiram começar a fazer essa ligação entre a música, né, os instrumentos musicais e a música ali na arte, e trazer isso para esses recursos tecnológicos. Como produto final deste trabalho, os alunos tinham então que montar um videoclipe utilizando como pano de fundo um samba ou uma das suas derivações, né, através da pesquisa que ele fez, e entregar para nós através
do Google Forms, né? Então, através desse formulário, eles subiam esse vídeo produzido por eles dentro de um daqueles aplicativos que eles escolheram, né? A sugestão foi que esses aplicativos fossem acessíveis e que trouxessem a linguagem desse aluno para que ele pudesse produzir, né? Com suas próprias imagens, né? Com suas fotos ou pequenos vídeos, né? Ele atuando ali de maneira muito efetiva na produção desse videoclipe. Nós percebemos um envolvimento muito grande dos alunos, eles gostam, né, dessa dinâmica, então nós achamos que o resultado foi muito bom, muito expressivo. Se vocês quiserem conferir depois, os trabalhos ficam disponíveis no blog da EJA Buscard. É isso, espero que tenham gostado. Muito obrigada. Bom dia a todos, tudo bom? Pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor de artes da escola, tá? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vem falar um pouquinho de uma prática, né? De uma boa prática que nós realizamos na escola, né? E aí eu queria falar um pouquinho, né, do início, né? Num belo dia, numa reunião, a gente estava falando um pouquinho dentro da área sobre como fazer uma interdisciplinaridade, nossa, uma palavra difícil de fazer, de falar e às vezes pôr em prática, principalmente nesse momento remoto que a gente está tendo, né, de trabalhar através da telinha, conversar com nossos alunos através da telinha, né? Mais uma discussão, a gente estava falando, né, pontos em comum na área, né? E aí eu acabei jogando algumas ideias, né? Eu precisava fazer uma intervenção, trabalhar com meus alunos falando sobre intervenção, fazer uma intervenção, pôr na prática de uma intervenção artística, né? E aí joguei uma ideia no grupo que eu queria que os alunos pegassem uma folha, escrevessem uma frase motivadora, né? E tirassem foto deles segurando essa plaquinha e disparar na internet. Como a gente está nesse momento de pandemia, eu não poderia fazer nada presencialmente, né, fisicamente. E joguei essa ideia, o pessoal gostou, a gente ficou assim de tentar encaixar isso, né, com algum professor, até fora da área, né. E aí ficou nisso, né, eu fiquei assim, ansioso, falei, caramba, eu preciso pôr essa ideia em prática, né. E aí um belo dia, né, eu já estava fazendo uma interdisciplinaridade com a professora de educação física, né? Nós tínhamos um ponto em comum e essa prática saiu muito legal, os alunos participaram, né? E aí a professora falou, Ricardo, essa professora, a Vanessa, né? Ela também é professora de PV, de projeto de vida, né? Ricardo, aquela ideia da mensagem motivadora é perfeita, a gente está falando sobre competências socioemocionais, né? Vamos fazer um bem bolado, né? Pô, olha que legal juntar, né? E aí, gente, sabe, nessa conversa a gente falou, não, vamos... nós fizemos até no mesmo dia reunião com as outras professoras da área de projeto de vida e foi muito legal, eu expus a ideia, elas colocaram também que elas estavam mais com domínio dessa onda das competências socioemocionais, né? E casou muito bem, porque eu acho que assim, o papel do professor, né, além de ser desse mediador do conhecimento, a gente precisa pegar essa parte emocional que é muito importante na aprendizagem, né? E principalmente nós, que muitos de nós professores e até alunos, né, funcionários da escola, né, estamos às vezes meio fragilizados nesse momento de parece meio obscuro, de não ter um caminho, né, nesse fim dessa pandemia, né? Por que não, né, ter uma frase motivadora, né? E aí esse negócio de mandar para a internet para fazer essa intervenção, ela casa muito bem com essa linguagem dos memes que estão circulando na internet, que é essa coisa de viralizar, né? E é engraçado que eu lembro que eu li uma frase motivadora aqui e ajudei até a minha esposa, naquele dia ela estava meio para baixo, se motivou ouvindo a frase. Eu falei, por que isso não vai fazer o mesmo efeito com o nosso aluno, né? Porque a gente sabe que muito dessa parte do aprender aí depende muito de como a gente está
como pessoa, como a gente está se sentindo, né? O nosso emocional. Então isso casou e gerou bons frutos, né? Então eu acho legal assim, essa coisa de mostrar também, além de tudo, que o conhecimento ele não está só na área de arte ou só na educação física, de matemática, mas que ele está em todas e cada uma tem uma visão. Então mostrar, além de fazer essa coisa de fazer o aluno, não, professor, vamos continuar aí, ele vê que o conhecimento não é só de uma área, a gente segmenta para facilitar às vezes o entendimento, mas que o conhecimento ele é universal, tá, gente? Espero ter ajudado. Eu considero toda prática uma boa prática, gente, desde que ela atinja o objetivo maior, que é trazer essa reflexão, esse conhecimento para o aluno, mediante ela ser uma coisa super tecnológica, super simples, é uma boa prática, tá? Espero ter ajudado aí todos os professores, e gente, vamos fazer essa rede de boa prática, que é muito importante, principalmente nesse momento aí que a gente tenta se reerguer e tentar atingir aí o nosso aluno e também nos ajudar, né? Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, excelente compartilhamento. Obrigada, professores, Sueli, Vanessa, Ricardo, por compartilharem conosco um pouco da prática de vocês, falarem um pouco a respeito da interdisciplinaridade, trazerem o que deu certo, o que foi interessante, trazendo o que os alunos gostaram para nós nesse momento. Muito bom, gostamos demais, muito obrigada. Vimos, né, as possibilidades da interdisciplinaridade. Muito bom, obrigada. E agora, professores, vocês terão 3 minutos para que vocês possam fazer as anotações de vocês com relação ao que vocês ouviram, aos conhecimentos de vocês, ao que vocês trabalham a respeito com a interdisciplinaridade. Então, vocês terão 3 minutos para fazer as anotações para o diário de bordo.
Bem, chegamos ao final de mais uma reunião e vamos retomar um pouco tudo que foi falado, tudo que foi comentado na nossa reunião de hoje. Tivemos, então, a apresentação dos comentários sobre as avaliações que foram respondidas, referentes à TPC do dia 2/9. Tivemos contribuições, assim, valiosíssimas nessas avaliações. Os diários de bordo estão cada vez mais completos, mais qualificados. Assim, muito interessante ler as avaliações de vocês. E, assim, algumas coisas que foram colocadas, que a Cida colocou, a respeito do ensino híbrido, por exemplo, que os professores, os PCs comentaram da importância de se falar sobre isso no momento, por conta da possibilidade de volta presencial das aulas em outubro, né? Então, o ensino híbrido é uma possibilidade que está aí e que deve ser discutida, e que os professores, os coordenadores acharam isso muito interessante. Gostaram também das dicas de tecnologia que a Graziela sempre traz para a gente, muito bom. A fala da Aline com relação às temáticas para as próximas reuniões também foram muito bem comentadas nas avaliações. O quadro de compartilhamento de práticas de professores para professores, também os professores acharam interessante a prática que foi passada no dia 2 também, isso é muito bom. Com relação ao projeto de vida que a Cida nos trouxe, foi falado a respeito da necessidade do preenchimento da autoavaliação de competências socioemocionais, e também da elaboração do plano de desenvolvimento pessoal, né, o PDP. Também a Cida falou da importância das orientações do professor na realização dessas atividades solicitadas aos alunos no projeto de vida. Aí falamos a respeito do Setembro Amarelo, da importância de se discutir, não é, a valorização da vida mesmo nesse mês de setembro, né? Ressaltar a importância das campanhas que estão sendo feitas nas escolas e, assim, lembrar que é importante também darmos um destaque aos trabalhos que os alunos estão enviando para nós nas escolas. Postar esses trabalhos, dar visibilidade para esses trabalhos, porque ampliar a divulgação desses trabalhos, porque é uma discussão muito importante as questões do Setembro Amarelo, tá? Também a Débora nos trouxe as questões da interdisciplinaridade, né? Foi-se discutido o assunto, a Débora nos trouxe o conceito de interdisciplinaridade, a Débora mostrou que ela está presente nos referenciais teóricos apresentados pela SEDUC, falou também a respeito da importância desse movimento interdisciplinar na articulação, né, das disciplinas, na melhora do processo de ensino-aprendizagem, que a interdisciplinaridade ela potencializa as ações pedagógicas promovidas pela escola. Ela ressignifica o trabalho com os roteiros de atividades e ressignifica também
o olhar do aluno com relação às práticas desenvolvidas na escola e mesmo o próprio conceito que o aluno tem de escola, não é? O conceito que geralmente se tem de escola são as disciplinas compartimentadas, não é? E aí a interdisciplinaridade vem para mexer nesse conceito pré-existente, né, de compartimentos. Ela vem mostrar, trazer a possibilidade de integração. E isso é ressignificar o processo de ensino-aprendizagem para o professor e para o aluno. Isso é muito interessante, muito mesmo. Acho que principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de aulas remotas, de distanciamento social, eu acho que a integração entre as disciplinas, eu acho que ela vai trazer muitos benefícios nesse momento, né? A integração dos roteiros com as disciplinas, acho que vai favorecer o engajamento dos alunos e a aprendizagem dos alunos. Também tivemos a parte em que a Débora solicitou uma reflexão, né, da reflexão à prática sobre a interdisciplinaridade, onde o professor ele foi convidado a olhar para as possibilidades de interdisciplinaridades existentes no seu currículo. Cada disciplina da área de linguagens, olhar para o seu currículo e ver as possibilidades de interdisciplinaridade, tá? As possibilidades de parceria, de interligação entre as disciplinas, porque nós temos momentos dentro do nosso currículo que há essa possibilidade. E assim, ela tem que ser vista com muito carinho, porque é uma possibilidade de mudança mesmo no processo de ensino-aprendizagem, na concepção, no olhar do aluno a respeito das atividades, das aulas, e isso vai impactar tanto na aprendizagem quanto no engajamento dos alunos. Tivemos, após, o quadro de professores para professores compartilhando práticas, né, que eu adoro essa parte das nossas ATPCs, que nós ouvimos vocês, ouvimos os professores e os professores compartilham, nos trazem metodologias, nos trazem exemplos, nos trazem práticas que nos levam a ter ideias de acordo com a nossa realidade. Nós conseguimos fazer adequações, nós conseguimos pensar fora da caixinha, vamos dizer assim, né? Temos outros exemplos, outras possibilidades, e a gente consegue pensar que em tornar as nossas aulas um pouco diferentes, tornar os nossos roteiros de atividades um pouco diferentes, e isso faz a diferença no processo de aprendizagem dos nossos alunos, e faz a diferença no processo de engajamento dos nossos alunos. Hoje, no nosso quadro de hoje, nós tivemos com os professores da EE Jardim Buscardi, né, a Sueli, a Vanessa e o Ricardo. Eles nos trouxeram a possibilidade real da interdisciplinaridade, tá, no processo de ensino e aprendizagem. Então, eles discutiram aqui atividades reais que aconteceram e que traz, não é, para o plano mais concreto, esse conceito de interdisciplinaridade. E isso é maravilhoso. Nós aprendemos,
nós complementamos nossos saberes, e assim, eu falo que o mais importante desses compartilhamentos são as ideias que suscitam nos professores. E eu falo isso por ler essa fala em diversas avaliações de diversos professores de diversas escolas, que falam das ideias que vão tendo no decorrer das nossas formações, das nossas ATPCs. E isso é gratificante quando a gente lê isso, né? Porque a gente percebe que o que nós estamos trazendo está sendo útil, né? Um pouco, pelo menos, de utilidade na vida de vocês. E isso é bom demais, isso é muito bom. Bem, foram muitas as contribuições, muitas as aprendizagens, hoje as complementações de saberes, e esperamos que isso seja útil para todos vocês, na medida da necessidade de cada um, tá? E que possamos sempre, né, complementar os nossos saberes, né, porque nós nunca sabemos tudo, sempre temos a agregar, a complementar com a fala do outro, com a prática do outro, com as ideias do outro. É na discussão, não é no compartilhamento que nós aprendemos mais, que nós percebemos todas as possibilidades que nós temos, né? Foi muito bom. E, pessoal, não esqueçam da avaliação. Nós tivemos um número menor de professores respondendo a avaliação na última TPC do dia 2. Então, vocês têm a possibilidade de responder até amanhã, às 10 horas da manhã. E nós ainda vamos deixar alguns minutos, aí um tempinho final dessa reunião, para que vocês possam acessar os links, que vocês possam rever as anotações de vocês que vocês fizeram no decorrer dessa nossa reunião, que nós também deixamos um tempo para que vocês pudessem fazer essas anotações, tá? Então, vocês têm um tempo durante a ATPC para realizar essas anotações, para fazer o diário de bordo de vocês, que o diário de bordo também é formação, é a sistematização das informações que vocês tiveram ao longo da nossa reunião. E isso é parte da formação, né? Nós sabemos disso. Então, vocês têm a possibilidade de responder nesse tempo que nós deixamos hoje aqui para vocês, ou responder até amanhã, dia 17, às 10 horas da manhã. Ok? Esperamos a contribuição, esperamos ouvir todos vocês, todos mesmo. Assim, lemos com muito carinho todas as avaliações de vocês. Aqui temos as referências bibliográficas que utilizamos ao longo das exposições aqui da nossa reunião. Tá? Vocês podem acessar, se precisarem, se quiserem complementar, aprofundar o que foi falado aqui na nossa reunião de hoje. E assim, sempre agradecendo muito, agradecendo poder entrar na casa de vocês, entrar nesse momento de formação de vocês, e ter esse compartilhamento de saberes. Então, nós, a equipe de linguagens, a equipe de educação especial, nós agradecemos muito a participação aqui na nossa TPC de todos vocês. Tá? Agradecemos mesmo. Muito obrigada. E assim, um agradecimento muito especial a toda a equipe da EE Jardim Buscardi,
que esteve conosco hoje aqui no quadro de professores para professores, que compartilharam os seus saberes, as suas práticas, para nos mostrar algumas possibilidades. Obrigada, muito obrigada. E aqui nós vamos finalizar a nossa reunião com uma frase do Rubem Alves. É uma frase conhecida de vocês, com certeza, mas assim, que achamos muito pertinente trazê-la hoje aqui para a nossa reunião. Que acho que é o que todos nós desejamos, não é? A frase é a seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, nós desejamos que todas as escolas da nossa diretoria sejam escolas que deem asas, que deem asas aos sonhos dos nossos alunos, que eles possam viver, que eles possam sonhar e que eles saibam, por meio da escola, que eles podem realizar os seus sonhos. Tá? Que o céu é o limite, né? Muitas vezes sabemos que nossos alunos não têm quem diga isso, quem lhes mostre que ele consegue, que os sonhos dele é possível. E então nós estamos aqui nesse momento para dizer aos nossos alunos que eles podem, que eles conseguem, não é? Nós damos asas aos nossos alunos e isso é gratificante demais. Muito obrigada. Desejamos a vocês uma excelente semana de trabalho. Desejamos muita saúde, muita alegria, muita força para passar pelos desafios, superação, e que as boas energias estejam sempre com vocês. Viu? Muito carinho, um beijo cheio de carinho no coração de todos vocês. Até mais.